Então, beleza, pessoal. Começamos aqui mais um episódio do nosso Negcast. Hoje, eu, Francisco, o atual presidente executivo do Negpoa, Lucas. Presidente da Faísca. E aqui o nosso queridíssimo convidado, novo parceiro que a gente está incluindo no nosso primeiro evento aqui com eles, que é o Maurício, da Galápagos. Te apresenta aqui, Maurício, por favor. Perfeito. Francisco, muito obrigado pelo convite, né? Lucas também, muito obrigado pelo convite aqui desse podcast para a gente falar sobre empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de pessoas, né? E é um orgulho, eu como head de RH da Galápagos atualmente, né, falar com vocês. Acabei de dar uma aula magna aqui no evento do Decola, que é cara, de novo, parabéns para vocês sobre esse evento. Muito legal o espaço, muito legal a troca, né, que a gente teve aqui. E a gente espera trocar aqui também esse podcast para quem está vendo aí de casa. E a gente bater um papo sobre empreendedorismo, gestão, e quem faz isso são as pessoas, né? Legal, maravilha. Um prazer a gente estar ouvindo esse feedback. E, bom, para começar, eu acho que antes da gente começar a aprofundar um pouquinho mais nas perguntas que a gente acabou alinhando que poderia fazer sentido para o nosso público aqui das EJs, queria que tu comentasse um pouquinho o que a Galápagos faz. Claro. Qual é o setor de atuação. Claro. A Galápagos, em resumo, tá, galera? Ela é a consultoria estratégica de M&A e de incentivos de inovação da XP. Tá? Eu gosto de brincar que a XP atende 90% dos CPFs e a gente atende CNPJs, né? Porque a gente não é uma assessoria de investimento, mas é uma assessoria para empresas nesses três focos. Como é que a gente vai alavancar as empresas no desenvolvimento? É assessoria ou consultoria? Oi? Consultoria. Né? Então a gente tem essas assessorias, né, de investimentos, a Galápagos é uma consultoria. Né? Nesse sentido, como é que a gente faz a alavancagem de empresas? Né? Como é que a gente trabalha com a questão estratégica de resultados de empresas? Como é que a gente trabalha fusões e aquisições, seja no lado comprador ou no lado vendedor de empresas, né? E toda a parte de incentivos fiscais para projetos de inovação. Seja captação de recursos, né, via FINEP, BNDES, ou então incentivos de lei do bem e lei da informática, que são os principais incentivos que nós temos. Então a gente faz toda essa consultoria com as empresas, a Galápagos, num crescente muito, muito legal, né? Esse ano vai ser mais o dobro do faturamento, a gente cresceu em número de pessoas, né? E essa conexão com a XP. A gente gosta de brincar. A gente tem o nosso jeito de ser, nossa cultura, nossos valores, mas com um pezinho na Faria Lima. Mas estando em Porto Alegre aqui. Boa, legal. Quanto tempo que a Galápagos existiu sem estar atrelada à XP? A Galápagos ficou 5 anos sem estar atrelada à XP. Entendi. Foi comprada pelo Banco Modal, que por consequente foi comprado pelo banco, pela XP. Entendi. Tá? Mas a Galápagos se mantém de uma forma única, até de uma forma, certa forma, independente. Claro que a gente tem que demonstrar resultados para os nossos donos, que é a XP, mas a gente atua também de uma forma bem legal, independente, fazendo um negócio como a gente sempre fez. Que legal, fantástico. Bom, comentou bastante sobre essa questão do grande crescimento que vocês estão tendo nesses anos. Imagina, há pouco tempo... Bom, só de olhar o número de planejamento de pessoas que vocês vão estar querendo colocar para dentro, esse crescimento bastante meteórico assim, do faturamento, da receita de vocês, das metas. Parece ser um mercado bastante aquecido, esse da consultoria financeira, essa questão aí de uma parte do administrativo financeiro das empresas que às vezes talvez não tenha muita gente capacitada nas empresas para atuar. Sim. E por isso que precisam tanto de pessoas, de empresas como vocês. Como é que tu vê esse cenário do empreendedorismo nessa área do setor financeiro, do M&A? Eu colocaria duas frentes de empresas, assim, né? A primeira frente são empresas mais antigas, consolidadas, do middle market, que tem uma história, mas ainda muito, vamos dizer assim, familiares no jeito de fazer as coisas. Sim. Tá? Então, quando a gente trata de uma empresa... A gente fala de uma Gerdau. Não, eu digo, assim, menores, assim. Gerdau eu já vejo... Não, uma Corp. Assim. Não, uma Corp gigantesca e tudo. Estou dizendo pequenas empresas com faturamento em torno de 100 milhões, assim. Tá? Até 100 milhões. Cara, como é que eu dou um pump no meu negócio? Né? Como é que eu cresço no meu negócio? Então, assim,
não é ali dentro dessa empresa que tem esse tipo de faturamento que a gente vai ter as pessoas para darem essa alavancagem. Perfeito, né? Entendi. E o segundo é, cara, as novas empresas, as startups. Né? Então, assim, startups, eu diria, não tanto no crescimento de consultoria, mas assim, eu fiz o meu negócio e eu tenho o meu propósito de vender o meu negócio. Eu quero vender o meu negócio. Entendi. Ou fiz o meu negócio, ele cresceu tanto que eu quero comprar outras startups menores para agregar ao meu negócio. Porque claro, eu vou manter meu crescimento orgânico, mas eu quero inorgânico também crescer. Como? Comprando outras empresas. Então, acho que a gente consegue dividir bem as duas frentes. Assim, empresas mais tradicionais, familiares, não tão grandes, que precisam desse apoio, e startups que estão no crescimento acelerado, que ou querem ser vendidas ou querem crescer comprando outras empresas. E é aí onde a Galápagos pode entrar e entra nesses dois meios. É óbvio que na parte de incentivos de captação, a gente fala de inovação. A gente pode trazer nesses dois ramos de empresas, mas aí a gente expande o leque para uma John Deere, né? A gente traz para uma Bem Brasil, né? Empresas gigantescas, nacionais ou multinacionais, que também precisam desse acompanhamento de projetos de inovação. Que daí tem uma questão muito técnica de conexão com o governo federal. Né? Então a gente ajuda nisso nas mais diversas empresas, mais diversos ramos, né? Essa visão. Mas, de novo, a consultoria da Galápagos, né? Vem para, cara, o que você quer? A gente estava falando de metas e propósitos. O que você quer com a tua empresa? Né? Então a gente faz todos esses estudos e verifica em consultoria o quanto de crescimento. O que você quer na sua empresa como M&A? E a gente faz o valuation e diz, não há capacidade de venda aqui. Ou tu não tem uma capacidade de compra aqui. Né? Então a gente faz esse trabalho. Né? Ou não, a gente faz toda a assessoria, todo esse acompanhamento para desenvolver uma venda de uma empresa ou a compra de outras empresas. Tá? Me estendi um pouquinho na resposta, mas para a gente entender um pouquinho o que as empresas buscam hoje na consultoria da Galápagos. Sim, não, perfeito. Tu nos contou um pouquinho como que a Galápagos ela se relaciona com outras empresas, né, nesse contexto de empreendedorismo. A gente queria também saber que tu nos contasse um pouquinho como que a Galápagos vive essa cultura de empreendedorismo dentro da própria empresa. Então, esse intraempreendedorismo, né? Perfeito. Eu acho que, tenho certeza, né? A gente acabou de revisitar agora no mês de outubro a nossa missão, o nosso propósito e nossos valores, né? Quando a gente tem o valor macro da Galápagos sonhamos grande. Então, quem está na Galápagos precisa sonhar grande. Né? Quem está na Galápagos tem outro valor que é a atitude de dono. Talvez as pessoas pensem, atitude de dono, mas eu não sou dono. Sim. Né? Como isso? Não, mas é fazer por onde? Porque se eu tenho uma atitude de dono, eu tenho uma responsabilidade com a minha área, eu tenho uma responsabilidade com a empresa. Mas quando tu tem atitude de dono, tu tem responsabilidade com a tua vida. Porque é através dessa atitude que eu consigo crescer, que eu consigo gerar resultado, que eu consigo me desenvolver, né? Porque é consequência. Eu ter resultados na empresa vai ter uma consequência de motivação, de desenvolvimento de carreira, de remuneração daquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu falo de atitude de dono, eu falo desse intraempreendedorismo, de como fazer melhor aquilo que eu estou fazendo. Como eu criar novos negócios dentro da empresa. Eu vou trazer um caso que a gente tem um foco muito grande em lei do bem e lei da informática. Tá? Só que agora o governo ele trouxe uma nova opção que é o programa Mover, que é dentro da cadeia automotiva. Então a gente teve, uma das nossas lideranças estudou o programa Mover e trouxe esse novo serviço para a Galápagos. Se ele quisesse, ele não traria. Estou fazendo minha lei da informática e minha lei do bem. Não, ele trouxe o Mover como desenvolvimento. Eu tenho outras diretorias, outras áreas. Tá, beleza, eu faço consultoria estratégica de alavanca. Por que eu não trabalho outros tipos de consultoria aqui? Então, gerar novos tipos de negócios dentro da empresa. Né? M&A. Tem buy side, sell side.
Mas como é que eu vou mapear tudo isso? Então a gente tem dentro da área de M&A uma área chamada Radar, que fica só mapeando empresas potenciais vendedoras, compradoras e fundos de investimentos, que não existia até pouco tempo atrás. Então esse é o empreendedorismo nosso. E uma coisa muito legal que a gente está fazendo na Galápagos, tá? É o conhecimento entre as áreas. Então, por exemplo, o Lucas trabalha na área de incentivos, ele vai receber um treinamento sobre M&A. O Francisco trabalha na área de consultoria, vai receber treinamentos de incentivos. Maurício trabalha na área de novos negócios, de RH mesmo, né, que eu trabalho. Então, vou receber um treinamento de tudo isso. Por quê? Para a gente ver o que é feito numa área que pode ser aplicado na outra, seja em processos, seja em negócios. Pô, mas como é que vocês têm um cliente lá, John Deere, que faz tal coisa? Cara, a gente pode aproveitar e trabalhar e desenvolver na John Deere outro negócio. Então, a gente quer dar o estalo das pessoas entenderem o que as outras áreas fazem para dizer, cara, eu atendo esse cliente, eu acho que ele precisa de uma consultoria estratégica aqui. Eu atendo esse cliente, eu acho que ele tem interesse em fazer um M&A. E é o cara que está fazendo incentivos de lei do bem, que é um negócio muito técnico, que é um conhecimento muito técnico, que talvez não vai ter uma visão de negócios tão grande, mas se eu tenho uma capacidade de entender o que faz o M&A, algumas palavras que o meu cliente fala, eu vou entender, cara, eu acho que aqui tem oportunidade de negócio. Esse é o nosso empreendedorismo, conhecer outras áreas e fomentar o cross-sell para a gente desenvolver cada vez mais a Galápagos, tá? Sim, sim. Perfeito. Que legal, fantástico. Aí, no caso, vocês botam o pessoal com responsabilidades grandes, assim, projetos bem interessantes para desenvolverem essas frentes. Exato, eu acho que a gente trabalha com núcleos de projetos, pode falar de squads, se a gente quer ser bonito, ou grupos de trabalho, né, onde a gente tem, obviamente, sempre uma liderança daquele projeto, que não necessariamente é um líder de pessoas, pode ser uma liderança técnica, com pessoas mais júniores e também estagiários. Por quê? Como tu mesmo falou, Francisco, a Galápagos está crescendo muito rápido. Então a gente precisa ensinar essa base, esses estagiários que entram, para ter as competências técnicas e comportamentais que a gente espera, né? Para em 6 meses, no máximo 1 ano, cara, está pronto. Vou formar como analistas consultores e aí ir renovando. Né? A gente gosta muito dessa metodologia de trabalhar a base, desenvolver a base, acompanhar nos projetos, começar a fazer os projetos, beleza, está pronto, vai, vamos lá. Então, essa é a grande conexão, até que a gente está aqui com o NEG, né, aqui no Decola, justamente para isso. Cara, é aqui que está o próximo profissional que vai empreender dentro da Galápagos, o próximo profissional que vai conectar com a XP, o próximo profissional que vai estar lidando com a John Deere. Né? É aqui que está. Né? Os outros profissionais, claro, da Galápagos vão acompanhar, vão treinar, vão desenvolver, vão crescer com a empresa. Mas é aqui, é esse núcleo que está. Quem está nas empresas júnior sai na frente. Já entende como é que funciona uma empresa. Já sabe os desafios, já sabe o que tem que fazer. Já vem mais preparado. Então, se eu pudesse... mais casca. Isso, casca, exatamente. Se pudesse falar alguma coisa assim, cara... Entre em empresas júniores, participem de empresas júniores, se desafiem como nas Virem empresas diretores júniores, das né? EJs. Virem diretores das EJs, presidentes das EJs. Cara, isso é muito, muito legal para a formação de vocês. E é uma oportunidade meio única para o momento que a gente está, né? Eu sempre falo pro pessoal, gente, se desafia, pega a diretoria, porque é uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo agora, sabe? Sim. Aproveite o momento, esse é o momento de vocês se dedicarem, né? De fazerem acontecerem. De começarem e desenvolverem uma carreira, né? Então, quem está aqui participando desses movimentos, cara, é fantástico e de novo, parabéns para vocês que fazem parte aí. Eu não fiz parte, eu não vou negar. Eu fui um idiota babaca que não fiz parte quando eu comecei minha carreira 20 anos atrás. Porque para mim tinha visão, não, tem que ir para uma empresa. Que bom que eu comecei numa empresa já grande e foi efetivado logo. Taurus, não? Cara, a primeira empresa, que a Taurus veio depois de formada, a primeira empresa foi a Azaleia. Era a maior empresa de calçados do Brasil e em Parobé.
né? Tinham 8.000 colaboradores. A Azaleia é dona da marca própria Azaleia, que existia, da Olímpicos e outras tantas marcas. Hoje se desfez, tem Olímpicos, foi comprado, etc. Mas assim, cara, eu perdi a oportunidade de estar mais conectado, aproveitar mais a minha universidade, aproveitar mais os meus colegas, né? Então, isso foi algo que, se eu voltasse atrás, é algo que eu mudaria, né? Começar talvez numa EJ, né? Para me desenvolver melhor, entender como é que é o espírito empreendedor e de negócios que talvez eu fui dar o estalo, sei lá, quando eu estava quase formado. E olhe lá. Sim, total. E vocês já têm esse espírito desde o início, desde que vocês estão no EJ. Isso é muito massa. E é meio chocante assim que eu converso com o pessoal e eles mesmo estando na diretoria de EJ, tocando empresa com faturamento de 200, 400 mil ano, tem essa síndrome assim do impostor de que ainda assim eu não sou bom o suficiente para passar nessa empresa. Imagina. Ainda assim não consigo. Aquilo que a gente estava falando na palestra, né? Um dos itens da palestra foi de motivação intrínseca. Pô, cara, te valoriza. Tem a motivação para fazer, né? Tu tá numa EJ, tu tá liderando jovens, né? Tu lidera um negócio, tá fazendo por onde, cara? Se valorizem, galera. Se valorizem. Acho que tem muita... Não é o tema aqui, né? Eu vou sempre puxar para pessoas, tá? Não tem como. Sim, tá. Mas a gente fala tanto de depressão. A gente fala tanto de burnout, né? E eu acho que os dois é uma palavra que conecta os dois. Cara, é valorização. Valorizem a carreira de vocês, o que vocês fizeram até aqui, a vida de vocês. A motivação que vocês têm que ter para fazer aquilo, galera, né? E vai ser difícil, não vai ser fácil, mas sabe o limite de vocês, conheçam o limite de vocês, mas não desistam, tá? Acho que é a principal coisa que, cara, não desistam, velho. Valorizem vocês, valorizem a vida de vocês, valorizem o que vocês estão fazendo, né? Seja entrar numa universidade, seja participar de uma EJ, seja conseguir um primeiro estágio, seja passar numa prova, seja ajudar um colega num trabalho, né? Se valorizem. Acho que a gente precisa se valorizar mais como ser humano, né? A gente está com uma geração que se autodeprecia muito fácil. Total. Redes sociais, comparações e tudo mais, cara. Mas olha um pouquinho para vocês, né? Essa galera nova aí tem uma vida para percorrer e vocês são bons, né? Vocês são muito bons com a minha geração, assim como a minha geração é muito melhor que a anterior, né? Mas vocês têm que se valorizar um pouquinho mais. Vocês têm que acreditar no potencial. Então vocês têm que ter ambição. Não é ser arrogante, que é uma palavra totalmente diferente. Que está muito atrelada até a nossa geração Z, né? Exatamente. Cuidado com a arrogância. A arrogância não vai levar a nenhum lugar. Mas a ambição e se autovalorizar, sim, vocês vão ter potenciais de crescimento enormes, assim. Eu acho que a gente chegou num ponto muito legal do podcast que a gente não precisa mais do roteiro. Acabou o roteiro. Porque estão vindo questionamentos assim na nossa mente, na minha e com certeza na do Lucas, que a gente acho que agregaria muito mais valor pro pessoal que está nos ouvindo. Então, eu queria falar uma coisa assim, talvez até um pouco fugindo do que a gente estava falando agora, mas que se liga com o teu ponto da palestra, que era muito de propósito. Até foi comentado sobre a questão de para não ter um esforço tão grande, para não ter um desalinhamento cultural assim de propósito, né? O pessoal da empresa perder muita energia tentando motivar o pessoal que tá já na empresa, né? Então mover montanhas para encaixar o pessoal no propósito. Nas EJs a gente tem um problema que às vezes a gente não botando gente para dentro, a gente vai ficar com cargos em vacância, a gente vai ficar com posições com poucas pessoas. Perfeito. E isso daí a gente fica nesse dilema de que, poxa, a gente coloca essa pessoa para dentro e depois molda ela para se encaixar nas nossas metas, daí a gente corre o risco dessa pessoa não estar motivada pela parte comercial, por exemplo, pela cobrança, a gente não mesmo que ela não se encaixe tanto nesses alinhamentos que a gente faz, tipo, não, vai ser pesado e tudo mais, mas a gente tem que, talvez às vezes, aceitar esse ônus para que a gente não fique sobrecarregando o restante do pessoal. Queria entender do teu ponto de vista, assim, de anos de experiência no RH,
como que daria para fazer isso no contexto, por exemplo, de uma EJ, de uma empresa pequena, enxuta, com uma alta rotatividade? A gente tem um desafio não só em EJs ou qualquer empresa, e aí eu vou citar uma que tu falou, Gerdau, né? Ou a Nvidia, a maior empresa agora do mundo, né? Que é uma questão da rotatividade. Eu acho que as EJs têm esse grande problema intrínseco, que a pessoa está lá por um tempo, estuda, trabalha ali e depois vai sair. É uma ponte. Sim. Né? A gente é uma ponte às EJs, né? Então assim, é como tentar não se frustrar com essa rotatividade. Que quando eu falo de uma Gerdau, de uma Nvidia, quando eu falo da Galápagos, cara, quando eu falo de rotatividade, eu falo, cara, o custo que tem envolvido. Sim. Por quê? Tem o custo da rescisão, mas principalmente, não, tem o custo de selecionar outra pessoa, de treinar outra pessoa, dessa pessoa ter a rampagem para começar a fazer aquilo que é esperado, que é de 3 a 6 meses. Sim. Né? Então, olha o tempo que se tem, né, nesse período todo. As EJs têm isso como natural. Tem essa rotatividade, cara, pelo menos mas assim, manter pelo menos por um ano para fechar um ciclo. Eu gosto muito de trabalhar com ciclos, né? E de novo, falando de geração, que é tudo muito rápido. Cara, mas entendam ciclos, 6 meses, 1 ano. Existem ciclos para tu ter uma meta, desenvolver essa meta e entregar o resultado. Existem ciclos para fazer as coisas, né? Então, nesse sentido, eu acho que as EJs têm um desafio. Beleza, qual que é o meu ciclo? Meu ciclo é de 6 meses para entregar projetos? Meu ciclo é de 1 ano? Não, meu ciclo é mensal. Acho que cada EJ tem que pensar qual que é o ciclo de negócios, pensando basicamente em 1 ano. Nesse sentido, cara, beleza, a pessoa fez, ficou 1 ano, ficou 10 meses, tudo. Não se frustrar tanto com essa rotatividade e entender que é um dilema das EJs. Ao mesmo tempo, né, entender por que tem uma rotatividade maior se não estão ficando nesse período todo, 12 meses, 10 meses. O que está acontecendo? Por que a empresa errou? No que ela errou? E aí começa desde o processo seletivo. Cara, o que eu falei para essa pessoa que eu não identifiquei nela, né, ou que ela não se adaptou? Eu falei a verdade. Eu falei os desafios. Eu falei as metas. Eu falei o propósito daquela empresa. Está em linha com o propósito daquela pessoa, né? Então, desde a recrutamento de seleção a gente tem isso aí. Velho, como é que eu estou fazendo a minha seleção na EJ? Quem quiser participa. Maurício, hoje eu não tenho candidato. Vem qualquer um e vai. Mas será que vale a pena? Será que não vale a pena um esforço maior de vender como é bom trabalhar numa EJ para se preparar para o mercado, para um outro mercado de trabalho, para uma empresa e tudo mais? O quanto as empresas valorizam isso? O quanto a minha EJ está conectado às empresas, assim como a Galápagos está com o NEG agora. O quanto eu estou fazendo isso? Cara, as EJs têm que se preparar para se conectar com as empresas, para saber o que as empresas fazem, para desenvolver as pessoas, para as pessoas terem esse brilho no olhar, né? Então, as EJs também têm que ser uma fonte de recrutamento, desculpa falar isso, uma fonte de recrutamento para as empresas e uma fonte de desenvolvimento para os estudantes, ser essa ponte. Então, vendam no Seleção, cara, a gente é uma ponte, a melhor... Sim. A EJ, a NEG Poa é a melhor ponte de seleção entre estudantes e uma empresa. Vocês têm que vender isso. Porra, que legal. Mas só vai ser uma ponte se tu estiver aqui dentro. Sim. Se tu participar, sim, se tu der resultados, né? Se tu estiver no nosso núcleo. Ah, não, fiquei 6 meses e depois eu saí. Tá, beleza, quando tu saiu, tu não faz mais parte daquilo, tu vai perder a ponte, tu vai quebrar essa ponte, vai ter essa barreira. Não é que a pessoa não vai conseguir. Mas tentam entender propósitos da EJ. É fazer negócios? É melhorar a vida das empresas, como é a Galápagos? É ser a ponte entre os estudantes e as empresas? Talvez vender esse propósito de uma forma mais clara, mais detalhada e mais desafiadora também, né? Seja uma fonte lá na seleção de, cara, beleza, contratamos a pessoa certa. E aí tem scripts, perguntas e tudo mais que vocês
podem trabalhar. Mas fomentar isso, e não adianta só falar na seleção, tem que falar no onboarding, tem que falar em reuniões de resultados mensais que as EJs devem ter, tem que conversar de uma forma aberta e limpa nesse sentido, tá? Martelar, 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 falar, comunicar. Vocês têm que comunicar com essa galera, tem que falar. Nosso grande desafio hoje é a comunicação. O grande desafio das empresas hoje é a comunicação. Eu não estou falando de geração. São Z, Millennials, Y, X, Baby Boomers. Cara, claro que tem toda a questão geracional. Sim. Mas é a questão de comunicação. Né? Eu posso ser da mesma geração de vocês estarem entre a mesma geração, que é o problema aqui da rotatividade de explicar, e vocês não saberem se comunicar. Esse é o grande problema. Onde é que eu vou tocar aquela pessoa? Para ela, putz, é aqui que eu tenho que estar. É comunicação. Tá? Acho que aí essa é a minha visão um pouco da rotatividade, tá, galera? De comunicar, falar desde o início e acompanhar. Tá motivado, tendo um propósito. Perfeito. Fantástico. Vai, Lucas, mandou uma. Bom, tá profundo, o papo tá muito bom. Pois é, tá muito indo bom. Agora a gente, caramba, afundando um pouco mais nesse universo de empresa júnior, então. A gente queria saber como que a educação, como que tu imagina que a educação financeira, como é que tu enxerga isso, é importante no contexto das empresas júniores. E aí, eu queria englobar todas, né? Porque a gente tem empresa júnior de muitas áreas. Sim. Então, eu acho que um desafio para essa pergunta é tu conseguir nos explicar como que, por exemplo, ela se encaixa para uma empresa júnior de designer, que é o meu caso. Porra. Então, como que a educação financeira é importante para esse mundo? Eu acho que o primeiro, eu vou bater na tecla do propósito. Por que vocês estão aqui? Por que vocês fazem o que fazem? Eu tenho uma designer em casa, minha esposa é designer. Que legal. E depois fez mestrado, doutorado, foi na área de diversidade e inclusão social, fazendo cadeira de rodas. Cadeira de rodas não. A espuma, a almofada para cadeira de rodas, para cadeirantes, né, de baixo valor. Então todo o mestrado e doutorado dela. Design de produto? Design de produto. Né? Eu venho numa empresa de publicidade, de marketing, que é a Brivia, também tem... É bem relacionado. Bem relacionado, né? E vamos lá, o que vocês querem? É ser a empresa mais criativa do mundo? É ser a empresa que tem o maior faturamento do mundo? É a empresa mais feliz para se trabalhar do mundo? O que se quer na EJ de design? Bom, falando da Faísca, a nossa visão geral seria uma empresa de destaque, né? Tipo, se destacar como melhor EJ de design, por exemplo. Tá, beleza. E aí, eu acho que o propósito de muita gente que entra ali, não falando como o EJ, mas falando como o membro, né? Uhum. Ele quer, eu acho que o propósito maior dele ali é desenvolver as habilidades dele, criar um portfólio e tudo mais. Mas eu enxergo a EJ como uma capacidade maior do que isso, do que simplesmente ser uma forma de tu fazer portfólio. Eu acho que na EJ tu desenvolve habilidades que vão além da área da empresa. Então, por exemplo, quem entra para uma EJ, da Faísca, por exemplo, vai desenvolver habilidades além do design. Legal. Habilidades empresariais. E eu acho que a educação financeira entra muito nessa área, sabe? Uhum. E eu acho que um desafio é como passar isso pro mesmo, como fazer ele enxergar a importância disso, sabe? Sim. De aprender todas essas outras habilidades. Sim, eu acho que, de novo, a questão da comunicação, a questão de como a gente criar sistemáticas, né, que a gente fale sobre esse tema de uma forma leve e agradável, mas sempre tem que falar. Sim. Não adianta falar só sobre design. Não adianta falar só sobre criação, não adianta falar só sobre, sobre storytelling, né? Eu preciso saber, cara, qualquer empresa de comunicação, no fundo ali, cara, tem um número lá no final que eu tenho que entregar. Eu tenho um faturamento para fazer, né? Vamos pegar assim, cara que ganhou Cannes esse ano, cara, ele gerou. Beleza, foi a ideia mais criativa que teve, mas ele gerou resultado para a empresa. Né? Ali a Rock, a House of Creativity, né? que é aqui de Porto Alegre, né? E eles fizeram a campanha, aquela da lama, da camiseta do Inter com lama, que eles entraram num jogo, né? O primeiro jogo pós-enchentes, que a camiseta do Inter estava toda manchada com lama. Eles ganharam todos os prêmios de Cannes e tudo mais.
né? Então, assim, é óbvio que também gerou resultado para eles. Tu acha que o contrato com o Inter não vai ser maior? Tu acha que outros clubes não estão procurando? Tu acha que outras empresas não estão procurando eles também? Para quê? Para aumentar o faturamento? Para aumentar o resultado? Tudo com base no quê? Na criatividade. Mas a gente tem que entender que a gente está num mundo que eu preciso gerar resultado para ter uma empresa. Que eu preciso ter metas claras, tem que ter um faturamento X, Y, Z. A base do design vai ser a criação. Sim. Beleza, essa é a base. Mas a criação, a partir dessa criação com alta qualidade, que eu vou desmembrar o faturamento. Né? A base da Galápagos é consultoria financeira. Né? É ser a peça-chave das empresas para mudar seus negócios. Isso que é a base, essa é a nossa missão. Nosso propósito é mudar as vidas das pessoas e mudar a sociedade. Mas no fundo eu tenho um número lá que eu preciso. Porque se eu não tiver esse número, esquece a minha missão, esquece o meu propósito. Se eu não tiver a missão e o propósito, esquece o número. As duas coisas precisam trabalhar. Então quando a gente fala de sou um estudante de design, só quero fazer design por fazer, beleza, velho. Tu tá disposto a vender tua arte na praia? Tô. Pá, cara, me dá um abraço aqui, felizão, boa sorte. Pô, eu quero trabalhar, desenvolver uma carreira, ter uma vida melhor, quero, sei lá, adquirir alguma coisa, quero fazer alguma coisa, um bem pro meu filho e tudo mais. Cara, precisa gerar resultado, precisa querer ser na carreira. Tu tem que ser o melhor designer, mas tu tem que dar resultado para a empresa. Sim. De novo, que eu falei já na palestra, falei já aqui, já falei agora falando para a Faísca aqui, né? Tem que ter reunião mensal de resultados. Tem que mostrar para a galera o quanto que a gente teve de custo, o quanto que a gente teve de receita, né? Tem que trabalhar isso, a galera tem que saber aquele projeto que eu fiz, qual que é o valor daquilo que eu fiz. Claro que empresa cada vez maior, a gente não consegue detalhar tudo, tem coisas confidenciais de cliente. Sim. Mas do Manchota a gente, daqui a pouco, pode trabalhar. Pô, legal, esse projeto que eu fiz aqui me gerou um resultado para a empresa de tanto. Talvez é uma forma de começar. Eu acho que a EJ está aqui para isso, para ser aberta, para conhecer isso daí. Então assim, se eu não tenho uma reunião de resultados mensal, se eu não mostro os números, como é que eu vou ter uma educação financeira? Como é que a pessoa lá que está fazendo o storytelling para tal marca vai entender a importância do financeiro? A Brive, onde eu trabalhava, cara, a Brive era basicamente não, mas especialista muito no mercado financeiro. Atendia o Banco do Brasil, atendeu o Banco Carrefour, atendeu BMG e tudo mais. Cara, se o cara que está fazendo a criação, seja a redação, seja a estratégia, seja uma direção de arte, se ele não entender o que é o financeiro, por que existe o Banco do Brasil, o BMG, Carrefour, cara, ele não vai conseguir escrever e conectar com aquela marca. Só estou dando um exemplo muito específico aí, como a educação financeira não serve só para a empresa, para a EJ, mas também, cara, beleza, então sim, eu conheço educação financeira, eu posso trabalhar melhor com o Banco do Brasil, a área financeira, com a Galápagos. A agência que atende a Galápagos tem que entender de consultoria financeira, né? Tem que entender um pouco, então também pode fazer essas correlações com a galera, assim, né? Não pode viver no mundo à parte, de novo. Cara, quer isso? Beleza, vamos vender arte na praia e é isso daí. Desculpa ser um pouco mais realista que o rei, mas é isso aí que eu trago, que eu gosto. Cara, eu gosto de falar, gosto de ensinar. Legal. Muita gente pode ouvir isso, pô, que bosta que esse cara tá falando. Que merda, que idiota e não sei o que, capitalista, vou lá com a minha bandeira, não sei o que. Não, velho, não é isso. Estou trazendo um pouco da realidade, cara. A realidade é essa. Bom, indo para a nossa última pergunta, porque a proposta do Nerdcast justamente é para ser uma pílula de conhecimento que o pessoal pode ouvir indo no ônibus, para a URGS, para as suas universidades. Eu queria te perguntar, te instigar assim, a trazer um pouco, a gente conversou bastante sobre essa parte de propósito, de comunicação, de alinhamentos.
ferramentas, mecanismos práticos para o pessoal implementar, até nomes de técnicas, de dinâmicas Sim. que a galera pode usar nas suas imersões, nos seus processos ativos, nesses acompanhamentos. Sim, o que tu sim. sugere? Cara, vamos lá. Se a gente quer definir metas com propósitos, eu vou trazer o que eu trouxe que eu falei na palestra, né? Mas é importante para quem está ouvindo aí no busão aí, ou caminhando aí, retornando à faculdade, à universidade, velho. Eu vejo com 3 grandes metodologias. Cara, não precisa reinventar a roda. Claro que as empresas surgem em metodologias, fazem as suas próprias, conectam e tudo. A própria Galápagos tem as suas metas, que a gente chama de encomendas e tudo mais. Mas 3 grandes metodologias que eu vejo que são bem conhecidas, que dá para achar muito material, o Golden Cycle, tá? Que é do Simon Sinek, que hoje... Círculo Dourado. O Círculo Dourado, né? Que hoje o Simon, para RH... eu acho que é o cara mais atualizado, mais conectado com pessoas e com empresas, que ele fala de uma forma simples, né? Então, por que eu faço as coisas, como eu faço as coisas, né? E que coisa que eu faço. Não ao contrário. Que coisa que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Não, tem que inverter o círculo dourado. Né? Tem que ser, cara, por que eu estou fazendo isso? E no TED Talk dele, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso do mundo, que mais apareceu no mundo, né? Ele fala do case da Apple, né? Sim. Eles não falam assim, ele não fala o que eles fazem, eles falam por que eles fazem aquilo. Né? Então é bem legal. Então, para design, para faísca, galera, quem não viu o TED Talk do Simon, por favor, né? É o básico do básico. O outro é a definição de metas SMART, né? Então, se procurar ali, cara, ver, cara, aquela meta minha, ela é mensurável, ela é alcançável, tá tendo um tempo certo, ela dá resultado. Então, escrever as metas SMART. A meta SMART, eu tenho um quê da meta SMART, que é um pouco complexa, talvez um pouco burocrática. Porque quando eu vou escrever tudo, tem que pensar. Sim. E vai ficar todos os itens do SMART eu tenho que escrever. Tá, e beleza, como é que a gente vai retomar isso que a gente escreveu? Sim. Vai ser retomado? Tá, beleza, escrevi, deixei quieto e nunca mais retomei aquilo. Então, quando a gente fala com uma meta SMART, eu tenho que retomar ela. Cara, seja eu uma liderança, seja eu uma pessoa que está fazendo, tá, por que eu estou fazendo aquilo? Quando eu me questionar por que eu estou fazendo aquilo, deixa eu voltar na SMART. Para engajar a galera, se eu sou uma liderança, vocês lembram da meta SMART aqui? Talvez você me deixar no início, no fim da reunião, sobre aquele projeto. Lembre-se por que a gente está fazendo isso. Tá aqui, tá? E o terceiro, metodologia que eu indicaria, tá? Conta até, antes dessa terceira. Claro. Quantas metas SMART tu acha que uma empresa deve ter para manter o foco? Cara, é difícil. Não diria que existe um número... Depende do tamanho da empresa, complexidade de tamanhos de áreas e tudo mais, né? EJ. 5, 6 áreas. Cara, acho que uma por área, assim. Pra focar. Galera, a gente tá aqui por causa disso. A nossa meta, sei lá, é faturamento. A nossa meta é ser a melhor empresa de design. Como a gente vai fazer isso? Né? Eu acho que assim, uma por área tá bom numa EJ. Se quer ser ousada, né? Uma de toda a EJ. Eu acho que tem que ter uma de toda a EJ. E outras por áreas, para desdobrar. Tá, eu acho que é legal. Mas assim, o número não tem, tá? Não tem regra. Não tem regra. Né? Depois falo sobre regras, a regra é não ter regras. Eu vou falar sobre isso. Boa. Último ponto, OKRs, né? Objetivos e resultados chaves. Também é outra metodologia para eu ter propósito, para construir minhas metas. Tá? Também é mais novo os OKRs. Pode ser desmembramento de metas gerais, também muita gente trabalha, né? Mas eu gosto dessas 3 metodologias. O Círculo Dourado do Simon, as metas SMART ou OKRs. Cara, não faz tudo, tá? Um balaio de gato e tudo. Não, cara, burocratia. Não, escolha um que tu mais se adapta e trabalha naquilo. Desenvolve aquilo. Estuda aquilo com a sua equipe, tá? E quanto a referência disso de propósito e metas é isso. E quanto a livro, vocês que são
presidentes, vice-presidentes de EJs, ou, cara, galera que quer ser empreendedor, eu quero fazer uma startup, eu quero montar uma empresa, eu sou uma liderança, tá? Eu recomendo o livro A Regra Não Ter Regras, tá? Que é do Netflix, que fala de cultura, sim, fala de valores, fala como é que o Netflix chegou aonde eles chegaram, onde eles estão hoje, tá? Mas isso é sobre liderança e é sobre pessoas. Não adianta eu ter uma missão, um propósito lindo, se vocês, líderes, não passarem isso para as pessoas. Certo? Então, eu acho que de metodologia, essas 13 de livro, acho que esse livro hoje, para quem está em EJ, quem quer trabalhar, quem quer empreender e quem quer se desenvolver, hoje é um livro. É um pouco mais complexo, tem uma questão, um quê de RH, mas é algo mais da nossa realidade, tá? Não vou trazer uma teoria do fulano de tal, do, sei lá, do Peter Drucker lá do século passado. Cara, beleza, o cara é o papo do negócio, mas, cara, o que mudou em 100 anos, cara? Vai continuar. Posso trazer o Jack Welch, né? Foi considerado o maior CEO do século XX, né? CEO da GE e tudo mais. O cara é um papo e tudo, a gente pega coisas dele muito importantes. Cara, mas quanto está atualizado? Tá, beleza, já é uma das maiores do mundo, continua sendo que o cara é fodástico, né? Não tem o que falar. Mas o quanto se atualizou, né, sobre isso? E eu gosto muito de teóricos que implementaram coisas, né? Então... Skin in the game. Exatamente. Senão, velho, eu vou falar e... Tá, na prática, o que tu fez? Então eu gosto muito dessa questão prática, até... Se quer relaxar mais, né, tem na Netflix conectando a história do Spotify. Ali tem várias lições de liderança, de empreendedorismo, por que é importante os resultados, né? Então, o que é o Spotify? Né? É uma empresa de entretenimento, é uma empresa de música, uma empresa de conexão, né? O que ele faz? Qual que é a meta que eles têm ali? O que eles querem fazer? Então, assim... esse documentário do Spotify, de novo, conecta o nosso dia a dia que a gente usa, né, com questões de empreendedorismo, com questões mais teóricas, assim, acho que é mais legal, assim, mais leve para aprender, né? A gente já tem a aula, você já tem aula todo dia, então mais uma coisa, acho que tem que ser um pouco disruptivo nesse sentido também. Sim. Tá? Que legal, Maurício, fantástico. Bom, acho que a gente já está chegando aqui no fim. Dá para conversar por muito mais tempo. Dá pra ver que tem um cara que gosta muito de falar, assim, e falar sobre coisas muito pertinentes. Se alguém quiser continuar conversando contigo, quiser te buscar no LinkedIn, etc., como é que dá para chegar contigo? Perfeito. Eu acho que vai ter aqui nos caracteres, aqui embaixo, em algum lugar, o meu sobrenome, que é complexo, mas tem um negócio. É difícil, mas é único. Então é só procurar. Vikliski. Vikliski. Né? Surpreendente para todo mundo, ninguém acerta, só minha família sabe que não tem S e tudo. Mas é Maurício Vikliski, tá? No LinkedIn. Se quiserem me mandar um e-mail é mw, que resolve muito, @galapos.com.br, né? Mas a gente troca ideias lá e fico bem à vontade de receber as EJs, de receber a galera, né? Nesse bate-papo para a gente construir a vida de todo mundo, né? Não é a carreira, é a vida da gente. Fantástico. Tá bom? Gratidão extrema para ti por ter topado aqui pela Galápagos, pela essa nova parceria. Valeu, claro que a gente consiga contar com vocês nos outros eventos para inspirar mais o pessoal. Últimas palavras? Cara, agradecer de novo, parabenizar. Quem não participou do Decola perdeu. Tá? Sinto muito. Mas quem está ouvindo o podcast aqui vai ganhar muito. Acho que é legal essa troca, acho que precisa disso cada vez mais. De novo, parabéns por vocês estarem em uma EJ, liderando EJs, né? Fazendo por onde. Então, o nome de cada um que participa da EJ, mas o nome do Francisco aqui, do Lucas, né? Cara, parabéns, vocês estão no caminho certo. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do Nerdcast, fiquei bem feliz. Valeu. E é isso, pessoal.